é trocar uma ideia com vocês, mandar dúvidas com esse tema, né? Então, a gente fala de hipnose, a gente tem muitas questões envolvidas, muitas práticas que envolvem misticismo, muita confusão com crenças religiosas, muita confusão com relação a crenças envolvendo não só a religião, mas também ao ocultismo, ou a acreditar que a hipnose seja algo sobrenatural que em uma sessão vai resolver um problema de uma vida. E a gente sabe que não é bem assim. Claro que a hipnose, ela acelera processos. Então, ela vai acelerar um processo de terapia por vários motivos. Primeiro, o cliente tende a ter mais engajamento na terapia. E, pensando nisso, também o profissional que conhece hipnose, o profissional que conhece alguns princípios também da hipnose não verbal, ele vai se conectar mais com os seus clientes. Deixa eu chamar aqui um colega. Ele também vai conseguir ter mais resultados. Ele também vai conseguir ter mais resultados utilizando as suas próprias técnicas. Isso vale para o nosso dia a dia. Porque quando a gente fala de comunicação não verbal, antes da hipnose, a gente tem uma comunicação não verbal num nível abaixo do racional. Inclusive, a gente já faz pré-julgamentos o tempo todo, de forma automatizada. Então, se eu conheço, por exemplo, os princípios do olhar hipnótico, se eu conheço os princípios envolvendo a prosêmica, se eu conheço os princípios envolvendo as emoções que o sujeito está me trazendo de forma não verbal, diferente do que ele está me falando, eu vou ser muito mais efetivo em qualquer comunicação que eu faça, seja na terapia, seja no meu dia a dia, seja no meu profissional. Então, o negócio é a gente lidar com isso, né? Utilizar todas essas ferramentas, utilizar todas essas técnicas para a gente ajudar pessoas. Eu tive agora durante a semana, por exemplo, eu tive uma cliente que veio pedindo terapia, né? Então ela me trouxe um caso. Ela disse que estava passando por depressão e fumava muito, né? Então ela queria parar de fumar e estava num quadro depressivo. Eu perguntei com relação a esse quadro, se ele estava piorando, se ele já tinha sido diagnosticado, que a gente tem que cuidar muito também com relação ao que o cliente nos traz e o que é realidade, né? Então, no caso ela me disse que ela tinha realmente um diagnóstico e ela já já estava tomando uma medicação aí durante uns 4 anos sem ter resultados. Eu perguntei para ela, ok, tu está tomando medicação, tu está buscando a hipnoterapia para poder te ajudar, né? Então, eu digo assim, às vezes é o nosso cliente que vem com uma lista de compras para a gente solucionar cada item de uma vida, né? E eu expliquei para ela o processo, né? Como é que a gente trabalha, a gente tem uma primeira sessão de avaliação. Ela disse, não, mas eu quero hipnose não verbal. Eu digo, por que você quer hipnose não verbal, especificamente? Ela disse, não, eu vi esses processos, esses trânsitos. Eu disse, não, beleza, a gente até pode fazer a hipnose não verbal durante o tratamento, mas você tem que entender que é um processo. A gente vai ter uma primeira sessão para conhecer, entender como é que você vai reagir, né, à própria hipnose, você entendeu o que está funcionando, o que está acontecendo na sua mente para te dar prosseguimento. Aí ela me diz assim, mas eu só tenho como investir uma sessão. Não vou me dando milagre, né? Eu digo, então, assim, você tem que separar, claro, o recurso para você poder dar continuidade, porque senão, o que acontece? E isso acontece, eu vejo muito na terapia, eu quero explicar
um pouquinho para vocês sobre isso, porque eu creio que antes da gente falar de técnicas, a gente tem que se nortear por princípios que estão por trás da técnica. E por que tu vai usar cada uma das técnicas que você conhece para poder ajudar as pessoas, para poder... não é por que a hipnose não verbal leva a um transe profundo, por que a regressão se diz que leva à causa, que eu vou usar só regressão, que eu vou usar só hipnose não verbal. E quando a gente fala, então, nesse caso dessa cliente, que é um cliente que tem duas situações que podem e provavelmente estão interligadas, se alimentando. Então, a gente tem um caso de vício, uma carteira por dia, que é bastante. A gente tem um caso de um quadro depressivo. Né? Então, é um caso complexo, embora seja, conforme ela, uma depressão leve, um quadro complexo. Então, a gente tem que definir um plano de tratamento. Então, quando eu for atender o cliente, isso que eu falo para os meus alunos, a gente vai se basear em três pilares, né? Inclusive, essa ideia eu aprendi com o meu grande amigo Alberto Liso, que nós vamos se utilizar ou de técnicas que, aliás, provavelmente a gente pode usar os três, tá? Mas a gente vai, primeiro, ensinar o cliente, no primeiro pilar, a gente vai ter a psicoeducação. Ou seja, a gente vai ensinar o cliente por que aquilo está acontecendo com ele, porque quais são as atitudes que fazem que ele tenha aquele resultado, ou seja, quais são os comportamentos e os condicionamentos que ele vai criando e aprofundando no seu dia a dia que gera aqueles resultados. A gente vai explicar sobre a questão do próprio ambiente. Então, o ambiente também é gerador e a gente, às vezes, na terapia o pessoal esquece disso. O nosso ambiente influencia demais o nosso estado emocional, influencia demais o nosso estado mental. Então, a gente tem que trabalhar para ou mudar aquele ambiente. Por exemplo, se eu estou num ambiente tóxico, se eu estou num ambiente estressor, eu tenho que mudar elementos que me ajudem, se eu não puder mudar o ambiente em si, que me ajudem a lidar melhor com isso. Por exemplo, se essa minha cliente me dissesse, olha, eu trabalho numa tabacaria e eu quero parar de fumar. Olha, pessoal, vai ser difícil, porque ela vai estar exposta ao gatilho o tempo todo. Então, não adianta eu fazer N técnicas de hipnose, utilizar N recursos e ela não mudar o ambiente. O segundo conjunto de técnicas vão ser as técnicas envolvendo o que a gente chama de ressignificação, ou envolvendo dar um novo olhar àquilo que a pessoa está enfrentando. Isso a gente faz utilizando uma série de técnicas. A gente pode utilizar a própria programação neurolinguística, princípios como também ponte ao futuro, a gente pode fazer ressignificações, pode fazer o que a gente chama também de colapso. Então, existem switch, né? Existem várias técnicas com relação a isso. E existem as técnicas expositivas. Nesse último pilar é que vão estar as técnicas como a regressão, como a hipnose não verbal, mas também a gente tem a dessensibilização sistemática, a gente tem inundação, a gente tem o que a gente chama de... a gente pode fazer, até mesmo considerar, de certa forma, o processo de vidas passadas, uma técnica expositiva com menor grau, né, de exposição, se a gente consegue modular a exposição, e hipnose não verbal versus hipnose clássica. O Brito falando que existem pessoas que não podem ser hipnotizadas. Já vamos falar sobre isso, Brito. Não é bem assim. Todos nós somos hipnotizáveis. Deixa eu convidar aqui um dos meus alunos para participar com a gente fazer esse bate-papo junto com vocês. Deixa eu ver aqui se o Daniel entrou aqui com a gente. Fechou aí, Daniel? O que acontece, Brito? A hipnose é algo natural do ser humano, ou seja, a gente entra e sai de transes o tempo todo. O que
acontece é que, às vezes, a pessoa tem uma expectativa de um estado alterado de percepção. Deixa eu ver se o Daniel entrou aí. Fala aí, Daniel, deixa eu ver se eu estou te ouvindo. Salve, Jean. Tudo bem? Estou te ouvindo perfeito aí. Deixa eu continuar o papo aí tu dá a tua opinião também pelas coisas que tu já viu. Né? O Daniel vai estar lá no meu curso de hipnose não verbal, agora em São Paulo, né, nesse final de semana. Então, o que acontece, Brito? Existem vários níveis que quando a gente pensa em hipnose não verbal, a gente está pensando, sim, uma hipnose mais primitiva, uma hipnose que envolve uma mudança de estado. Né? Então, a gente tem duas grandes linhas teóricas para analisar a hipnose. A gente tem uma linha que vai para estudar a hipnose, que vai versar sobre as teorias que a gente chama de não estado, ou seja, que não existe um estado alterado, um estado específico da hipnose, e a gente vai entrar na linha das teorias de estado, que sim, que a hipnose proporciona um estado diferenciado, observável, com relação ao chamado transe hipnótico. A gente, no nosso dia a dia, a gente entra e sai de transes o tempo todo. A questão é, quando a gente fala uma pessoa diz assim, eu não sou hipnotizável, ela está tendo uma expectativa de transe num nível, daqui a pouco 5, num nível, como a gente chama de sonambúlico, de pessoas que vão ter alterações de alucinação, catarses intensas, e talvez ela realmente não atinja isso. Agora, talvez ela atinja o que a gente chama de nível 2, o nível 1, praticamente todo mundo, ou 98% das pessoas vão atingir. Aqueles 2% que não vão atingir são as pessoas que elas não querem, porque mesmo hipnose não verbal, qualquer tipo de hipnose, a pessoa tem que querer participar do processo. Na hipnose clássica, o sujeito pode racionalizar demais. Na hipnose não verbal, ele pode me atrapalhar no processo, mas ele tem que querer. Agora, e aí o Daniel, que faz bastante street, faz palestra, pode me confirmar. Conhecer a hipnose não verbal vai aumentar demais o teu sucesso. Não concorda, Daniel? Ô, Jean, sem sombra de dúvida. Primeiro, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite para participar aqui. Fui aluno do Jean e desde a primeira experiência, não só foi fantástico para mim como pessoa, mas também como hipnotista. Eu faço hipnose de rua e treino na rua, né, sempre, e no meu trabalho como palestrante, eu uso a hipnose nas palestras como uma ferramenta de aprendizagem. Então, assim, eu recomendo, vou pegar aí a turma que gosta de hipnose clássica e tal. Se você estuda hipnose não verbal, é assim, ó, aqui tá você na hipnose clássica, você estuda pra caramba, você tá aqui. Você estuda hipnose não verbal, seu nível vai para cá. Porque o que acontece? Outro dia mesmo, eu estava em São Paulo, emparrerei lá com o pessoal do Street na Paulista, e aí usei o olhar hipnótico durante uma hipnose de rua ali, que assim, cara, o seu poder de influência é outro. Então, quando você estuda hipnose não verbal, o nível da hipnose que você faz, o nível das induções de choque, você adiciona elementos da hipnose não verbal, seu nível de influência de comunicação, ele salta para assim, você vai para níveis estratosféricos. Então, realmente, é uma modalidade que eu recomendo muito. O pessoal às vezes não percebe, as pessoas às vezes não percebem que, assim, eu posso utilizar a hipnose ericksoniana, a hipnose conversacional, que vai para a linha das teorias de não estado, só que, porque muitos hipnotistas ou hipnólogos acabam tendo medo de poder executar a hipnose, do sujeito, por exemplo, uma indução de choque e não acontecer nada com o sujeito, e ele simplesmente ter a sua imagem na terapia, na clínica arranhada. Agora, tem uma coisa, pessoal, e eu acho que o Daniel também, como palestrante, pode perceber isso. Se eu me apresento como hipnotista, e aí eu vou voltar no caso do cliente, o hipnotizável, o inhipnotizável. E diz, olha, ninguém hipnotiza. Se chega um cliente na clínica, tá, pessoal?
E eu me apresento como hipnólogo. Esse cara que vai na clínica, ele está esperando uma experiência de estado. Eu posso ser um excelente hipnotista conversacional, excelente hipnotista de hipnose ericksoniana, mas na mente inconsciente desse sujeito, ele está esperando uma experiência de estado. Ele quer ver uma experiência, sentir o chamado estado alterado da consciência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, mesmo que eu vá só utilizar hipnose conversacional em todo o tratamento, eu quero que o cliente tenha essa experiência de estado. Por quê? Isso vai aumentar o engajamento dele na terapia e vai aumentar o engajamento dele, o meu vínculo terapêutico. Então, somente, por exemplo, às vezes com técnicas envolvendo o olhar, como o Daniel falou, ou envolvendo alguns toques sutis, alguns sons não inteligíveis, não cognitivamente, o sujeito já vai perceber uma alteração de estado. E isso vai fazer toda a diferença. Então, eu adoro quando tem nos treinamentos, sempre tem, né? O Daniel sabe disso, um sujeito que diz assim, hipnotiza. Eu tenho um vídeo aqui no meu Instagram de uma colega que eu fui dar uma palestra de hipnose não verbal dentro de um curso do outro colega, e ela disse, eu nunca tive uma experiência de estado de transe. Lá, quem é meu aluno do curso online sabe que eu tenho uma biblioteca que a gente vai chegar a 100 tratamentos, né? Eu quero chegar a 100 até o final desse mês com os tratamentos que a gente eventualmente venha fazer agora em São Paulo. E vai ter sempre, né? Cada turma tem sempre um sujeito mais desafiador, que não tinha tido essa experiência. Só que, uma vez que o sujeito tem essa experiência, é como se abrisse uma porta. Uma porta em que ele começa a entender que aqueles medos não fazem sentido, e às vezes vira um sujeito que a gente diz que nunca teria uma experiência por um sujeito que virou sonambúlico. E na terapia isso é sensacional. O Daniel, que faz bastante hipnose de rua e faz as apresentações, concorda que você conseguir proporcionar isso, essa experiência para o sujeito, ajuda demais. Por exemplo, ele usa para expor um ponto de vista nas suas palestras de negócios, correto, Daniel? Exatamente, já. Nas palestras. Então, o que acontece, você perguntou como eu uso nas palestras, né? Isso. Então, eu uso a hipnose de uma forma pedagógica, então eu crio analogias entre a hipnose e os conceitos do mundo corporativo, mas aí o que as pessoas têm que entender é isso, né? Que a hipnose não verbal, como o próprio nome diz, quando você domina esses elementos não verbais, você passa a ter uma comunicação muito mais forte. Eu consigo, por exemplo, eu consigo fazer induções mesclando hipnose não verbal e hipnose clássica no palco, que impressiona muito, assim, para quem gosta de performance, para quem quer dar um efeito chocante e para o público ficar impressionado e prestar mais atenção na sua mensagem, é o que há. Então, assim, é uma modalidade de hipnose fora do comum, fora da curva, e cada pessoa vai utilizar de uma forma mais adequada ao seu ofício. Sensacional. Eu convidei aqui também só que, peraí, cortou o áudio do Daniel agora. Eu convidei aqui o Almir, não, desculpa, só um segundinho, acho que vai dar rolo. Só porque eu vou desconectar vocês dois e vou conectar o Daniel de novo para concluir, tá, Amélio? Segura aí que eu já te coloco de novo, só para mim concluir o Daniel, que aí eu acho que o aplicativo aqui não funcionou bem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ao vivo é diferente, né, pessoal? A gente vai experimentando aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Só um segundinho, Amélio. Já te chamei, Amélio. Fica na live aí, fica na live. Daniel? Sim. Tá ao vivo ainda? Vamos ver? Tá aí, beleza. Desculpa, acabou quando eu botei o Amélio aqui, acabou cortando o teu som. Tu estava finalizando sobre a hipnose nas palestras. Assim, nas palestras empresariais, eu uso a hipnose clássica, para criar analogias, para mostrar para as pessoas que o poder da mente é real, porque a hipnose é algo irrefutável, né? A gente faz fenômenos incríveis usando só simplesmente a mente das pessoas. Mas o que eu digo é assim, a partir do momento que você domina
os conceitos e as técnicas de hipnose não verbal, olhar hipnótico, os passes magnéticos, a partir do momento que você tem o domínio do que é proxêmica, mesmo para quem está acostumado a usar a hipnose clássica, quando você chega com os elementos não verbais, o seu poder de hipnose, de influência e até de performance, ele vai para um nível muito, muito superior. Então, eu recomendo muito, assim, para quem usa induções de choque no palco, você vai fazer induções de choque com muito mais convicção. Eu mesmo uso, né, o toque de Geller, e aí, quando você domina a hipnose não verbal, você automaticamente começa a usar outros elementos que ninguém está vendo, mas que estão exercendo influência na sua performance. Então, é fantástico. Cada pessoa vai usar no seu ofício de uma forma, né, Jean? Aquela situação que as pessoas dizem assim, às vezes, que tem medo de ser hipnotizado ou ficar tenso, que atrapalha o processo de hipnose clássica, na hipnose não verbal a gente só potencializa. E para te liberar aí, Daniel, mas pode continuar com a gente, tá? Eu quero que você comente qual que foi a tua experiência, assim, versus você sendo hipnotizado versus a hipnose clássica e você sendo hipnotizado na hipnose não verbal. Então, já, como você sabe bem, né? Quando eu fui hipnotizado por você na primeira turma de hipnose não verbal, a experiência é assim, poxa, o estado de transe na hipnose não verbal é como se você tivesse, você apaga sem ver. Quando você vê, você já está despertando de volta, e é muito comum a gente perder a noção de quanto tempo a gente ficou em transe. E eu tive um processo muito forte, o Jean estava nesse processo, né, me ajudando numa dificuldade que eu tive, e foi fantástico, assim, as descargas, né, emocionais ali durante o transe mais profundo que existe, que é induzido de uma forma muito elegante também, assim, muito bonita, muito performática. Então, assim, ser hipnotizado pela hipnose não verbal é como se você entrasse numa máquina do tempo, assim, sem perceber, e você permanece ali. Tem pessoas que ficam em transe muito tempo, e até o Jean tira a pessoa do transe, porque se deixar, ela vai indo, né, Jean? Quando eu estou em terapia, eu deixo rolar, porque assim, nós temos descargas emocionais. Importante dizer que nem sempre na hipnose não verbal, durante o processo eu vou evocar uma memória, um episódio. Às vezes essa memória, a história envolvendo a emoção, ela vem no sonho, ela vem no outro dia, ela vem depois que baixa essa poeira, depois que baixa toda essa ativação emocional do corpo, né? Então, às vezes isso acontece. Daniel, eu vou chamar o Amélio de novo. Beleza. E eu vou te remover da live, depois a gente pode testar se dá para ficar vocês dois aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Opa, peraí, acho que ele saiu da live, só um pouquinho, deixa eu convidar ele de novo. Deve ter ficado bravo comigo, né? Peraí, vamos ver se está. Manda um oi aí, está na live ainda? Deixa eu ver aqui, não está aparecendo. Peraí. Vou chamar ele aqui de novo no WhatsApp aqui. Vamos lá. Adicionar. Espera só um pouquinho, acho que ele saiu. Deixa eu mandar um WhatsApp para ele. Eu não estou achando ele. Mas é isso. Então, a gente proporcionar a experiência de transe faz toda a diferença, né? Para o sujeito até falar que ele foi num hipnotista e teve essa experiência. Deixa eu ver aqui o Instagram dele, né? Exatamente o nome. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, meu Instagram. Caramba. Tá, agora vai. Ué, o colega não. Bom, vou continuar com o Daniel, então. Beleza. Vamos aí. Eu continuo com esse bate-papo. Eu chamei ele aqui, mas eu não estou achando o nosso colega aqui. Vamos ver aqui se tem convite. Ah, tá aqui, estava pendente de convite.
Vamos ver. Vamos ver se vai abrir. Melhor? Tá me ouvindo? Pô, tava pendente do convite aqui, eu não tava vendo. Tá meio lento aqui, tá dando lag. Eu tô te ouvindo legal. Não sei se vamos ver se vai dividir a tela com o Daniel. Fala aí, Daniel, alguma coisa, vamos ver se eu tô te ouvindo. Opa, estamos aqui. Tá todo mundo, então, vai dar todo mundo, vai ser legal, que era o que eu queria fazer esse bate-papo. Por quê? Tá ouvindo? De novo, para a gente saber se tá ouvindo? Tô ouvindo. Então tá. E o Daniel tá ouvindo também? Também, perfeito. Vai ser um bate-papo legal, porque assim, ó. Por que eu convidei também o Amélio? O Amélio está começando no mundo da hipnose, né? Então, ele entrou no meu curso online de hipnose não verbal, e agora ele está indo também para o curso de hipnose clínica. E o Amélio tem algumas questões interessantes aí para a gente conversar, e o Daniel também pode dar a sua opinião. Tá bom. Fala aí, Amélio. Primeira, aquela pergunta que tu me mandou hoje de tarde, que repete para o pessoal que está assistindo. Opa. Então, que é o seguinte, dentro da hipnose, eu sempre fui curioso, né? Agora que eu estou fazendo isso como uma ciência, né? Uhum. A gente sabe que existe, assim, muito charlatanismo. Então, tem certas coisas que eu creio ser mito e certas coisas serem verdade de fato, né? Então, por exemplo, uma das dúvidas que fica no ar, pelo menos eu tenho, é até que ponto que uma pessoa hipnotizada ela tem consciência. Por exemplo, ela tem consciência, ela está sabendo tudo que está acontecendo ali. Em algum estado, ela vai estar inconsciente ou não? Isso não vai acontecer. Essa é uma dúvida bem comum. Inclusive, isso advém até da história, porque tem um estado de transe profundo que, digamos que era o que o Sdale utilizava para fazer operações, né? Então, as operações de amputação na época lá na Índia, em Calcutá, e esse estado profundo de transe depois foi estudado e foi reproduzido e chamado de coma hipnótico pelo nosso querido De Pelman. Acontece que não existe esse coma hipnótico, ok? Existe o quê? O estado profundo de transe, ele existe. Só que quando a gente fala em estado alterado de consciência, talvez não seja a melhor definição, e sim estado alterado de percepção. Ou seja, o que fica alterada são as tuas percepções do que acontece. Então, você altera a maneira como você vai controlar esses estímulos. Então, uma pessoa que está em um estado, mesmo que profundo de transe, ela não está inconsciente. Ela está num estado alterado. Então, a sua percepção ela pode ser, no caso da hipnose não verbal, até mesmo aguçada. Quando vocês veem aqueles movimentos que, por exemplo, daqui a pouco o sujeito se move no chão sem que a gente toque, né? Então a gente se aproxima e ele busca o hipnotista. Isso é um estado alterado na percepção que ele está tão conectado que ele está buscando aquele estímulo. A gente chama isso de não só pela hiperestimulação sensorial, ele vai buscar mais daquele estímulo se for um estímulo que ele quer. Ou vai buscar menos e fugir daquele estímulo. Então, o sujeito ele pode, na hora que ele quiser, sair do estado de transe, ele vai ouvir. Tanto que muitos relatam assim, eu não entrei em transe. E aí, daqui a pouco tu mostra, tu vai ver lá na nossa biblioteca, daqui a pouco eu mostro, olha só. E aí eu peguei e fiz uma marca profunda na mão dele, e ele veio, de onde é que veio isso? Né? Então, ele estava num estado dissociado da mente, dissociado do corpo, como talvez, como se ele tivesse num estado, por exemplo, ouvindo uma música muito feliz, que brinca com o estado da paixão, também altera a nossa percepção, entende? Então, o sujeito, quando ele está por isso que a gente fala em níveis de transe. A gente pode esperar determinadas características, pensando em hipnose não verbal, observando
algumas sintomatologias que a gente percebe do sujeito. E conforme o nível de transe, a gente pode esperar um certo resultado daquilo que a gente daquele estímulo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, para ter aquela movimentação, para ele buscar o hipnotista, ele tem que estar com um estado mais profundo para ter a hiperacuidade sensorial. Agora, daqui a pouco, só no estado de relaxamento, ele já dissocia, ele já não te escuta, já não sente dor, que é o nível 2. Então, ele já está em transe. Mas, se acontecer algo e que necessite que ele saia, ele vai sair. Por isso que não tem como o sujeito ficar preso em transe. Você tinha mandado uma outra pergunta também? Questão de movimento. Uma pessoa que está em transe profundo, ela pode se movimentar, tipo, sei lá, coçar o rosto, ou a pessoa que está em transe profundo, ela poderia levantar e andar? Sim. Vamos lá. Olha só, como a gente... Isso é legal também vocês depois experimentarem, assim como o Daniel fez essa caminhada, de ir lá no street e hipnotizar o máximo possível de pessoas. Eu não sei qual é a tua cidade mesmo, Mário? Piracicaba. Piracicaba. Daqui a pouco, provavelmente tem um grupinho aí de hipnotistas, tá? Nem que você vá para olhar, eu vou até procurar para você, mas certamente tem um grupo aí que faz hipnose de rua. Até para você olhar e perceber isso, tá? O que acontece? Quando a gente está falando de hipnose, a gente está falando de subjetividade. Cada ser humano é único. Então, eu posso ter casos em que o sujeito vai se mover, eu posso ter casos que o sujeito vai coçar, como você falou, eu posso ter casos que o sujeito vai levantar e andar como um sonâmbulo, né? Só que depende do que eu estou fazendo. Vamos lá, se eu estou fazendo hipnose não verbal, eu vou de cara dizer para o sujeito, não faça nada para me ajudar, nem nada para me atrapalhar. Apenas fique aberto, né, às sensações, toques e emoções. Aquilo que você vai sentir. Agora, se o cara faz coisas para me atrapalhar, ele já não está se permitindo ser estimulado. Quando a gente fala desses, por exemplo, de um toque, uma coisa é um toque no nariz, tá? Então, digamos que estou fazendo um processo de hipnose não verbal, o cara tocou no nariz, para mim é beleza. Assim, é um sinal, isso pode anotar aí, é um sinal que eu estou no caminho certo, porque eu estou gerando estresse daquela estrutura mais primitiva. Quando a gente fala de hipnose primal, é essa conexão mais com a amígdala. Então, por isso que eu trago essa ideia desse método primal de hipnose, me distanciando um pouco dessas ideias da hipnose, dos métodos italianos. Por quê? Nesses outros métodos tem muita vinculação com relação à parte mística, esoterismo. Eu estou indo exatamente na parte mais do ser humano, na parte nossa mais animal, mais mamífero, né? Então, quando aquela estrutura percebe que existe a possibilidade de ter algo ali interessante para ela, ela vai voltar a atenção para aquilo. Só que eu vou observando. E aí, durante a hipnose não verbal, eu vou acumulando esse estresse naquele processo. Só que eu não posso ir muito rápido e não posso ir muito devagar. Eu tenho que calibrar isso, né? Então, isso que vai gerar, por isso que lá nos exercícios, o primeiro exercício é de acuidade sensorial. É para você perceber se você está indo muito rápido ou muito lento. Só que, se eu vou muito rápido, então, o cliente falou, olha, tô aqui no nariz, beleza. Foi de novo, eu já vou bloquear. Porque ele já está querendo fugir demais. Daqui a pouco o sujeito dá um passo para trás. Beleza, então eu vou começar de novo, vou dar uma nova sugestão para ele. Por exemplo, digamos que o sujeito está no transe profundo. Já deitou, enfim, eu percebo sintomatologia profunda. E ele começa a se movimentar, eu, por segurança, não vou deixar ele se movimentar. Mas ele... Por quê? Porque ele está num estado alterado de percepção, um estado alterado de experiência. Ele pode estar revivendo lá uma viagem que aconteceu e não está vendo nada, entende? Ele está num nível tão grande de alucinação visual, alucinação negativa, que a gente chama, que ele está em Nárnia lá, vivendo a experiência dele. Então, eu não quero que ele se machuque. Acho que o Daniel já presenciou algumas vezes que eu tive que segurar
né, o sujeito botar de volta sobre o meu controle, para ele não se movimentar. Já sim. As diversas turmas aí, já vi isso acontecer sim. Eu digo assim, eu prezo pela segurança do meu cliente, principalmente dos meus alunos e do meu cliente. Eu não vou fazer nada que vá machucar. Tu comentou no início da live, né, que tem muita questão envolvendo, que a gente falou, eu não sei qual é a expressão que tu usou especificamente, não foi charlatanismo que tu usou no início da live, muitos mitos e muitas confusões. E aí que a gente pode dizer que existem coisas que são fenômenos hipnóticos e elementos que não são fenômenos hipnóticos. Por exemplo, aquela chamada ponte humana. Sabe o que é a ponte humana? Você pega a pessoa, bota ela reta, com apoio um apoio aqui em cima e um apoio embaixo. Ok, aquilo não tem nada de hipnose. Aquilo ali, se tu apoiar, a pessoa fica reta, se manter estruturada, ela vai ser como se ela estivesse deitada, porque o peso está dividido. Ela vai se utilizar dos músculos estabilizadores do abdômen para manter e também dos músculos estabilizadores da própria coluna. Não tem nada de hipnose isso. Se eu pegar uma pessoa e dizer fica reto, pega e bota aqui, vai acontecer. Só que, o que a hipnose pode ajudar? Nesse processo, a hipnose pode favorecer a chamada dissociação, dar uma anestesia, e aí o sujeito que talvez ele ficasse 1 minuto nesse estado, ele vai ficar 10 minutos. Tem gente que quer subir em cima, né, do sujeito, coisa assim. Pessoal, isso é um perigo para a lombar, perigo para a coluna. Tu pode fazer com que o sujeito saia dali direto para o hospital, porque ele está suportando uma figura que não é do corpo dele. Então, eu tenho muito cuidado, cara, e não é hipnose, entende? Não é algo que seja, e muito menos hipnose não verbal, tá, pessoal? Muito menos hipnose não verbal. Então, eu me preocupo muito com movimentação do sujeito nesses estados de transe. A gente tem que ter, quando a pessoa se entrega, a gente é responsável por aquela pessoa. Né? Então, até quando a gente fala em questão envolvendo a queda, enfim, do sujeito, de ter maneiras de amparar, eu ensino várias maneiras, mas também, assim, Amélio e Daniel, e pessoal que está assistindo, aquilo ali seria o efeito máximo da hipnose não verbal. Mas eu posso fazer com o sujeito sentado, eu posso já começar com o sujeito sentado, não tem problema. Claro que esse desbalanceamento, essa queda, vai favorecer esse estado de transe. Mas eu posso fazer do jeito que for necessário. Porque se eu estou com um sujeito muito grande e eu estou sozinho e não vou conseguir segurar ele, eu vou fazer isso para colocar esse sujeito em risco. O piso é frio. Eu não vou fazer isso. Eu não tenho ambiente no meu local que eu vou hipnotizar. Não vou fazer. Não tenho por que fazer. E o Daniel desculpa, a Amélia tinha perguntado também a questão envolvendo a questão de vícios, né? Eu comecei até a aula falando sobre vícios. Tu chegou a ver a aula lá da análise funcional, lá do curso de hipnose clínica? Ainda chegou nessa parte? não. Ainda não. Quando a gente fala de vícios e a gente fala de hipnose não verbal, ou de qualquer tipo de hipnose, a gente tem que entender que cada comportamento que está associado àquele condicionamento que foi criado tem um significado para o sujeito. Então, por exemplo, pensando em cigarro, eu dei um exemplo de uma pessoa que me contatou no WhatsApp, que está fumando uma carteira, então nós fumando 20 cigarros por dia. Cada cigarro daqueles tem um significado. Então, daqui a pouco eu tenho um cigarro que tem um significado envolvendo fuga do estresse, que daqui a pouco, mudando um pouco o ambiente, eu resolvo. Eu posso ter um cigarro que está envolvendo alegria, né, satisfação. Eu posso ter um cigarro que está associado sem significado nenhum, que é só porque ela toma café, ela fuma, entende? Por isso que a gente faz uma análise funcional, mas eu posso ter o cigarro, por exemplo, do medo, eu posso ter o cigarro da ansiedade, eu posso ter o cigarro que ela não identifica o gatilho, e esses, especificamente, a gente pode trabalhar com a hipnose não verbal. Então, por isso que quando eu falo de tratamento, o tratamento de vícios é o mais completo, porque tu vai fazer vários tratamentos em um processo só. Isso eu falo também envolvendo a parte da obesidade,
a própria compulsão alimentar, esses comportamentos desenvolvem várias coisas. Então, a gente tem que entender bem o ambiente para a gente alterar certas variáveis para poder ter excelentes resultados. Amélio, espero que em algum momento tu venha com a gente no curso presencial. Embora o curso online ele tem todo o conteúdo do presencial, agora toda essa parte nova do curso envolvendo a hipnose primal, eu vou gravar alguns elementos lá no curso presencial desse final de semana, e depois eu já vou atualizar na plataforma para vocês ao longo da semana que vem, né, para vocês já terem essa atualização, porque eu digo assim, eu gosto de ter um curso online, um curso vivo também, não é um curso estagnado. Então, por isso que eu digo, quando o aluno entra, a gente vai ter um processo que está programado para fazer, se quiser, em 5 semanas, né? Então, a parte do não verbal online, mas o sujeito vai ter um ano de acesso, porque vai ver coisas diferentes. E naquela biblioteca que eu tenho de atendimentos, tu vai ver quase que 100, 80 vezes diferentes. Mas os princípios por trás da técnica são os mesmos. E aí que me diferencia que a nossa prática da hipnose não verbal, no método primal, se diferencia das práticas místicas, das práticas esotéricas, porque eu não dependo do sujeito que ter a mesma crença que eu. Né? Tanto faz a religião, tanto faz no que ele acredita. Porque eu estou lidando numa parte abaixo da compreensão. Agora, vai ter sujeitos, vai ter pessoas que vão relatar experiências envolvendo vidas passadas, envolvendo viagem astral, envolvendo projeção, envolvendo, como é que se diz, o Daniel deve estar na ponta da língua, paranormalidade, né? Como é que diz aquele que tu ouviu a pessoa de longe, tu ouviu a pessoa em outro estado, como é que se diz? Clarividência, clareaudiência. Vai ter pessoas que vão relatar isso. Quem sou eu para julgar a experiência da pessoa, entende? Só que eu, como professor, dentro daquilo que eu me conecto, eu vou trazer uma perspectiva bem materialista desse processo. Então, tudo aquilo que eu estou trazendo, se você aplicar, né, seguir os passos, fizer os exercícios, você vai ter resultados. Agora, tem que estudar. Né? Isso eu falei para o Amélio agora, ele está entrando na parte clínica, são mais de 80 horas ali. Né? Tá bem estruturadinho, mas tem que estudar. Então, eu ali, nesses 2 treinamentos, eu reúno praticamente uma década, né, de trabalho, uma década de estudo, e não paro, a gente está sempre estudando. Mas o nosso background, toda a nossa experiência, é que nos torna um hipnoterapeuta único, um palestrante único. Então, a gente está aqui com 2 exemplos. Então, o Daniel, que utiliza no negócio a hipnose como profissão, mas numa forma totalmente diferente da terapia, né, como palestrante. O Américo está querendo começar, né, ter um novo caminho. Então é isso, pessoal, é estudar. Eu considero, eu digo para vocês, é realmente muito gratificante. Eu estou sempre, o Américo pode falar assim, eu estou sempre dedicado aos meus alunos, né? Durante todas as suas perguntas, eu sempre esclareci, porque tem professor também que o aluno, como pessoal, eu estou com vocês. Enquanto eu puder estar atendendo individualmente os meus alunos, eu quero entregar conhecimento para vocês. Deixa eu ver, fiquem aí, vamos ver se tem alguém mais que tem alguma pergunta aqui do nosso chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Mandem suas perguntas, senão a gente vai encerrar. Isso aqui é feriado hoje, né? Eu estava achando com uma cara de sábado. Eu até gravei um stories hoje achando que é sábado. Esse clima de feriado é estranho, feriado local, né? Porque algumas pessoas trabalham, outras não. Ó, a Regiane comentando, já vi pessoas em transe caírem no chão e se machucarem. É possível induzir o transe com a pessoa deitada? É isso aí, Regiane, é o que eu acabei de falar. Claro que é. Então, se você tem segurança no ambiente, não tem segurança em apoio, tu pode fazer com a pessoa sentada, pode fazer com a pessoa já deitada. De pé, tu pode fazer. Só que de pé você tem que estar também sempre preparado para amparar o sujeito, porque ele pode, a gente chama assim, o desabar para baixo, parece ser um pouco confusa essa expressão, mas desabar é quando ele perde a força das pernas e cai de joelhos. Então,
Por isso que eu não gosto de fazer de pé, mas eu posso fazer de pé, só que eu tenho que estar preparado para abraçar, para amparar o sujeito. Então, segurança sempre, pessoal. As pessoas estão buscando hipnose, elas querem ver melhor. Amélio, muito obrigado pela tua participação. Daniel, muito obrigado pela tua presença. Quem quiser entrar no curso online, o link está na minha bio. Quem quiser entrar no curso de São Paulo, que o Daniel vai estar lá agora, nesse final de semana, eu tenho mais 2 vagas, o curso é 23 e 24, lá em São Paulo, na Paulista. Clica no link, tem ali a informação também da inscrição de São Paulo. Vai ser meu último curso presencial em São Paulo desse ano. Então, depois, não sei quando que eu vou fazer. Então, aproveite e espero vocês lá. Obrigado, meus amigos. Uma excelente noite. Obrigado a todos aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.